Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 1º de setembro. Começou o mês de setembro, mais um mês se findou. Estamos vivos pela misericórdia de Deus, caminhando firmes, sentindo tudo aquilo que Deus tem projetado para cada um de nós. E eu venho passar aqui nessa manhã para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é um inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que esse mês seja um mês de vitórias na sua vida, seja um mês de conquistas, que seja um mês de portas abertas, que seja um mês que Deus esteja do início ao final, trabalhando em teu favor, te ajudando, te fortalecendo, abrindo portas, de maneira que o seu santo nome venha ser glorificado na sua vida. Amém? É o que eu desejo, que as mais ricas bênçãos de Deus venham a ser sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que engloba a sua vida, em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor me trouxe, estava meditando na palavra, pedindo uma orientação ao Senhor, Deus me trouxe novamente para esse texto de Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 12, 13 e 14, que vai dizer assim, ó. Filipenses, capítulo de número 3, verso 12, 13 e 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Paulo foi traçado por Deus para um propósito. E quando ele entendeu o propósito pelo qual ele foi traçado por Cristo, ele concentrou todas as suas energias, todas as suas forças, para poder cumprir a chamada que Deus havia colocado sobre a vida dele. Até que chegou lá um dado momento, lá do final do seu ministério, que pouco antes, de Paulo aí ser preso pela última vez, ele fala lá para os cristãos de Éfeso, quando ele vai se despedir deles, e que vira aquele choro, porque o apóstolo Paulo falou naquela feita que eles não iriam mais ver o rosto dele, e aí caíram os cristãos da época, caíram num pranto, choraram muito por conta dessa palavra que o apóstolo Paulo havia proferido. Mas lá no capítulo 20, verso 4, ele vai dizer, ó: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo falou que aqui, ele fala, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o ministério, contanto que eu cumpro a carreira e o ministério que ele recebeu da parte de Cristo. Esse era o sentimento que o apóstolo Paulo tinha. E era nesse sentimento que ele caminhava, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A meta de Paulo era fazer aquilo qual Deus havia levantado para poder realizar diante da sua santa e poderosa presença. E para fazer tudo isso, Paulo ele teve que fazer o quê?
ele fala no versículo de número 13, ele, na parte B aqui, ele fala: mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo, para cumprir aquilo que ele tinha em Deus, ele teve que esquecer das coisas que para trás iam ficando. Ele não ficava olhando para trás, ele não ficava prendido no passado, ele não ficava preso às circunstâncias que não deram certo no passado. E Paulo aqui, ele tinha muitos motivos para não ficar olhando para trás, porque um dos motivos é que ele mesmo consentiu na morte do primeiro mártir cristão, Estevão. Atos capítulo de número 7. A palavra de Deus diz que as vestimentas de Estevão ficaram aos pés de Saulo, que no tempo era Saulo ainda, e ele consentiu com a morte. Posteriormente, Paulo perseguiu muito os cristãos. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha N motivos para não ficar preso ao passado. Porque quando nós olhamos para uma vida nossa que foi lá atrás, a gente sentimos vergonha de muitas coisas que aconteceram. E é bem da verdade também que muitas vezes a gente vivemos nessa tensão daquilo que nós fomos no passado e daquilo que estamos sendo hoje em Deus. Há essa tensão sobre nossas vidas. E na verdade, Paulo, ele estava dizendo por meio dessa palavra que agora ele concentrava todas as energias dele para poder conhecer a Cristo, para poder se tornar semelhante a Cristo, para poder viver uma vida de fé e obediência diante da presença de Jesus. Paulo estava dizendo que agora o alvo dele era se tornar semelhante a Cristo, era fazer a vontade de Cristo, era viver para Cristo, era cumprir o ministério dado por Cristo. E assim ele caminhava sentido o alvo. Ele tinha uma meta, que era o quê? Cumprir o seu ministério, cumprir a sua chamada, viver para Cristo, ter conhecimento de Deus, se aproximar de Deus. Então Paulo, ele, como eu já disse aqui, ele concentrava suas energias para poder fazer isso, para poder fugiu aqui a palavra da minha cabeça, mas para poder viver esse relacionamento com Deus, para poder ser próximo de Deus, ter experiências com Deus, viver para Deus. Paulo, ele viveu dessa maneira. E hoje eu vejo que nós também, o que acontece? Não podemos ficarmos ali presos a coisas que não deram certo no passado, preso ao negativismo das coisas que não aconteceram no passado. Não devemos ficar presos a situações que geram em nós desgosto, vergonha. Não podemos ficar presos a um passado que não deu certo. Não podemos ficar preso a situações que aconteceram outrora, que muitas vezes já nesse presente elas vêm com força, agindo de alguma maneira, o qual pode te fazer ficar triste ou neutralizado em sua fé, impedindo-o ou impedindo-a de você prosseguir, sentindo tudo aquilo que Deus tem preparado e projetado para a sua vida. Então nós temos que vencer aquilo que foi de ruim no nosso passado. E não podemos, acima de tudo, vivermos presos nele, olhando para trás, pensando naquilo que não aconteceu, pensando em coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceu. Não podemos viver preso a isso, porque de alguma forma vai virar um transtorno em nossas vidas. Aí é aquele negócio, eu já ouvi pessoas falando: se eu tivesse feito isso, aquela situação outrora não teria acontecido. Se eu tivesse sido mais amoroso, as coisas poderiam ter sido diferentes. Se eu tivesse sido mais prudente, aquilo não haveria acontecido. E ou seja, e as pessoas começam a se martirizar por situações que já aconteceram.
Se aconteceu coisas negativas para você, bola para frente. Levante a tua cabeça e siga adiante. Os erros do passado, Deus já nos perdoou. Aquilo que ficou para trás, Deus já nos perdoou. E Ele está nos orientando que a seguir adiante, prosseguir. Devemos prosseguir em conhecer a Deus, em buscar a face de Deus, em buscar a presença de Deus, em concentrar nossas energias daqui em diante para poder fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Porque o passado não volta, não tem como ser consertado, acabou, já era. Então você não pode deixar um passado que não deu certo anular o teu presente que você tem hoje, que você pode fazer dar certo em Deus. Então não podemos viver apegado no passado. E eu sempre digo, é algo que eu tenho por mim mesmo. O meu passado foi do jeito que deveria ser. As escolhas erradas que eu fiz, há muitas escolhas erradas que eu fiz, há inúmeras. Há muitas coisas que hoje eu me envergonho de tão somente pensar. Porém, eu entendo que era para ser do jeito que foi. Porque do contrário seria diferente. As pessoas falam, poderia ter sido diferente. Se fosse para ser diferente, seria. Tem coisas que você tem que passar. O salmista Davi, o salmista no Salmo 118, ele falou, o Senhor me castigou severamente, mas não entregou a morte. E ele fala também, ele segue dizendo, foi-me bom passar-me pelas aflições, para que eu pudesse aprender os teus decretos. Foi-me bom ter passado pelo que ele passou. Então, não adianta ficar, mas poderia ter sido diferente. Se fosse para ser diferente, seria. Então, não viva preso ao seu passado que não deu certo, a coisas negativas que aconteceu, a traumas e tantas outras coisas. Tem culpas que você não está conseguindo se libertar. Ore a Deus, Deus já te perdoou. Ele está aí, se você acha que não se sente perdoado, Ele está aqui para poder te perdoar. Mas não deixe o teu passado neutralizar o teu presente, muito menos o teu futuro que você tem em Deus. Não fique olhando para o que não deu certo, para aquilo que não aconteceu. Não deixe o negativismo tomar conta da sua alma, do seu ser, ao ponto de você pensar que a tua vida não vai dar certo por conta de erros que aconteceu no passado. Por conta de coisas que não deram certo no passado, que você investiu para que dessem e não deu. Você não pode viver dessa maneira. Porque daí você acaba ofuscando o teu presente e deixando de viver o teu futuro em Deus. Então se apegue com Deus, creia que aquilo que não deu certo no passado, Deus ajusta no presente, para que você possa viver no futuro tudo aquilo que Ele tem projetado para a tua vida. Então faça igual o apóstolo Paulo, você e eu temos uma meta, temos um propósito, Deus te levantou para fazer algo diante da tua santa e poderosa presença. Então procure, você que ainda não sabe, procure saber qual é o objetivo pelo qual Deus te chamou, qual é o propósito e o plano que Ele tem para a tua vida, e concentre energias para poder fazer a vontade dEle, para poder cumprir aquilo que Deus delegou para a sua vida. E assim é eu, e é assim que devemos proceder. E lute para poder fazer a vontade de Deus, lute para conhecer a Deus, porque é tantas coisas que surgem à nossa volta, ao nosso redor, para nos manter longe da nossa comunhão com Deus. É tantas coisas que nos aparecem, é tantos desafios, tantas intempéries, é tantas lutas, provas, dificuldades, barreiras. É o inimigo de nossas almas trabalhando todos os dias para poder neutralizar a nossa fé. Nós temos que então se esforçar, empreender um esforço muito grande para poder ficarmos posicionados em Deus, para podermos fazer a vontade de Deus, para podermos concentrar nossas energias na nossa busca em relação a Deus, para que nós possamos então assim viver tudo aquilo que Deus tem, para que nós venhamos a viver diante da tua santa e poderosa presença. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta. Então ele falava, então eu esqueço tudo que ficou para trás, tudo que não deu certo. Eu esqueço um passado de dores, de lágrimas, de sofrimento. Eu esqueço um passado de vergonha que eu tive e sigo para o alvo, para conquistar aquilo
pelo qual eu fui conquistado em Deus. Eu sigo para conquistar, sentindo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. É cumprir o meu ministério que foi dado por Cristo Jesus. E nessa fé Paulo andava, e nessa fé você e eu devemos andar. Concentre tuas energias em fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida, amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença mais essa manhã, Pai, e venho orar pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Mais um mês se iniciando, Pai, pela sua infinita misericórdia. E pela sua mesma infinita misericórdia estamos vivos, meu Pai, com saúde. Meu Pai, estamos em pé. Ainda que não seja a vontade do inferno, mas tem sido a tua vontade e por isso estamos aqui. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude, Senhor, a nos focarmos naquilo que edifica a nossa vida, Pai. Nos ajude, Senhor, a cumprir o ministério, a cumprir a missão, a qual o Senhor delegou sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, diante da tua santa e poderosa presença. Muitas vezes não é fácil, Senhor. É N situações que nos aparecem, Senhor, para fazer neutralizar nossa fé e para nos manter, Senhor, longe da tua santa e poderosa presença. Pai amado, Pai querido, tira todo o esfriamento dos nossos corações, Pai, e coloque alegria, Senhor. Coloca o desejo em nossos corações de orar, de buscarmos a tua face, a tua presença, meu Pai, com uma voluntariedade significativa, Senhor. Pai amado, Pai querido, coloca o desejo no nosso coração em lermos a tua palavra, em jejuarmos, em lutarmos com as armas que o Senhor nos dá para fazermos a sua vontade. Pai amado, tira toda a cegueira espiritual de nossas vidas. Tira toda a cegueira espiritual de nossas vidas, Pai, todo o peso espiritual, todo o embaraço. Joga por terra todos os obstáculos, dardos inflamados do maligno, setas, meu Pai, que foram arremessadas ao nosso encontro sobre as nossas vidas, famílias, ministérios. Meu Pai, joga por terra nessa hora, eu te peço em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, venha nos realinhar, eu te peço nessa manhã, ao centro da sua vontade. Venha nos reposicionar os nossos corações, meu Pai, nesta manhã eu te peço, ao centro da sua vontade. Nos ajude, meu Pai, a cumprirmos a missão ao qual o Senhor delegou para cada um de nós. Nos ajude, meu Pai, a andarmos nos passos de fé, nas pisaduras de fé que andava o apóstolo Paulo. Nos ajude, meu Pai, a entender a sua vontade, a compreender o teu querer para nossas vidas e andarmos nessa fé diante da tua santa e poderosa presença, é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, Pai querido e santo, abençoe cada família aqui representada. Eu não sei quais são os problemas, as dificuldades que o teu povo tem enfrentado, mas o Senhor sabe. Pai, quem sabe tem pessoas aqui desesperançadas, pessoas que estão aqui olhando também, Senhor, para o seu passado, vendo só coisas de ruim, Senhor. Meu Pai, pessoas que talvez estejam aqui bombardeadas pelo diabo, dizendo que por conta do seu passado ruim, o presente e o futuro dela, Senhor, não vai dar em nada. Mas a tua palavra diz que a última palavra vem do Senhor, Pai. E há decretos, meu Pai, da tua parte em relação às nossas vidas. E o decreto é de vitória, Pai. Aquilo que o Senhor prometeu para nossas vidas, o Senhor é fiel para cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pai amado, Pai querido e santo, então anula nessa hora todos os ardis das trevas contra o teu povo que chegou até este vídeo e que estão ouvindo esta oração. Tome cada um de nós pelas nossas mãos, Pai, e nos ajude a chegar ao lugar que o Senhor projetou, para que venhamos a chegar. Nos ajude, Senhor, a cumprir, Senhor, os projetos e propósitos quais o Senhor nos levantou para que venhamos a cumprir diante da tua santa e poderosa presença. Pai amado, eu oro por cada pedido de oração, por cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe de uma maneira especial
Abençoe a irmã Maria, Pai, e toda a sua família que se encontra em Porangatu, Goiás, Pai. Ser com eles, Pai, dando vitória e livramentos, suprindo suas necessidades para a glória e para a honra do teu santo nome, é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, Pai querido e santo, venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos e das tuas filhas que chegaram até esta oração. Pai amado, Pai querido e santo, venha abrir portas, meu Pai, para o teu filho e para a tua filha, portas de emprego, portas de livramento, Senhor, portas de escape, de saídas. Em meia luta e a dificuldade que o teu filho e a tua filha têm enfrentado, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, entra com a providência na causa, na justiça. Tira os processos de baixo, coloca em cima, muda a história. Cura, liberta, transforma, restaura para a glória do teu santo nome. Traz, meu Pai, o ente querido que está longe, meu Pai. Restaura essas famílias. Restaura essa vida sentimental. Restaura esse casamento, Senhor, eu te peço. Toca no ministério, Pai, do teu filho e da tua filha, Senhor, e renova, Senhor. Traga um renovo espiritual sobre ministério, sobre vidas aqui que estão ouvindo esta oração. É o pedido que eu lhe faço. Venha sobre nós um renovo espiritual da tua parte, Senhor, eu te peço. Refrigere nossas almas e vida, meu Pai, espiritual para cada um de nós, porque precisamos, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, tire de nossas vidas toda mornidão, todos sentimentos adversos, meu Pai, toda preguiça espiritual, Senhor. E nos ajude, Senhor, a nos focarmos naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que nós possamos andarmos nessa pegada diante da tua santa e poderosa presença. Conceda vitória para o teu filho e para a tua filha que chegou até esse vídeo. Movimenta as águas, meu Pai, ao nosso favor, a favor do teu povo, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, que esse mês venha a ser um mês de resposta, de portas abertas, venha a ser de milagres, de curas, de libertações, de restaurações, meu Pai, é o que eu declaro sobre a vida do teu povo que aqui está. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe cada inscrito no canal, cada família aqui representada, Senhor. Abençoe cada vida que tem acompanhado esses vídeos, meu Pai. Abre essas portas, dá vitória para o teu filho e para a tua filha. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, meu Pai, nos protegendo de todo mal e ministrando em nossos corações por meio do teu Espírito Santo, Senhor. Assim eu oro nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta, crendo na tua providência, crendo no teu agir, meu Pai, e já te agradecendo por tudo. E eu faço isso em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor e eterno Pai Celestial. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei de volta aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.